Fala galera, sejam todos bem-vindos à Masterclass em Recomposição Corporal. Hoje nós vamos entender como que funciona essa estratégia que é literalmente a mais procurada no consultório. Mas antes eu quero falar para você que me acompanha uma coisa. Eu quero ajudar você a aprender na prática o que você precisa fazer para ter segurança na hora de atender. Isso com o método TEP, Teoria Aplicado na Prática. E é isso que a gente vai ver hoje. No final a gente vai ter um estudo, um caso clínico que eu atendi no consultório, onde eu vou contextualizar a aula inteira. Então vai ser bem interessante. Mas antes, dá uma olhada nesse cara aqui. O Leonardo da faculdade e o Leonardo, né, palestrante. Teve todo um processo até chegar na segunda foto. Então eu fui o primeiro cara a validar esse método TEP, onde eu aprofundei o meu conhecimento em áreas certas para gerar confiança e conseguir aplicar na prática aquele conhecimento. Muitas vezes estudamos coisas demais que não ficam, ficam muito distantes da prática, né? Deixando a gente muitas vezes seguro, com medo e sem saber se sabemos gerar mudança na vida daquele paciente. Né? Por exemplo, se você pegar um cara, um profissional que é muito envolvido com a parte de produção de artigo científico, né, na área acadêmica, essa pessoa ela não sabe atender, não tem experiência prática. Né? É muito importante você ter a teoria, mas é muito importante você saber juntar isso na prática. E aproveitando que eu estou falando aqui de mim, eu quero mostrar esse outro lado, né? Contar um pouco da minha história para vocês me conhecerem também. Eu me envolvi com a nutrição ainda no ensino médio. Então eu fiz um técnico em nutrição. Eu gostei, acabei gostando do técnico. Eu sabia que ia para da saúde, né? Eu não sabia que era a nutrição em si. Eu estava entre educação física, nutrição. Acabei indo para nutrição no técnico, no ensino médio ainda, porque eu queria fazer um técnico de alguma coisa e o que se aproximava mais do que eu queria, que era uma área da saúde, era a nutrição. Aí gostei, comecei a faculdade depois que eu encerrei o técnico no ensino médio. E pô, faculdade super legal no começo, né? Primeiro semestre, mal ficava na sala, né? Era muito festinha, né? Aquela coisa, né? Você tem toda aquela autonomia que o colégio não te dá. Então, muito legal. E, pô, foi passando o tempo e chegou no último ano da faculdade. Tava deitado lá no travesseiro, né? Não sei se já aconteceu isso com você, mas aí, meu, ficou passando um turbilhão de pensamentos. Foi batendo aquela angústia, aquele medo, né? Pô, afinal, será que eu tô pronto mesmo para me formar, né? Será que eu vou ser um bom profissional? Porque parecia que eu não sabia nada. Realmente eu não estava preparado para sair dali e atender um paciente. A faculdade ela dá mais um conhecimento geral, mais raso. E como eu não me aprofundei no estudo ao longo da faculdade, eu não estava pronto para atender um paciente. Estava completamente seguro. Foi aí, né, devido a essa situação, esse momento na minha vida, que virou uma chavinha e eu comecei a me preparar mais, né, mergulhando em estudos além da faculdade. Inclusive, quando eu recebo mensagem de estudante de nutrição, uma das dicas que eu dou para todo mundo é aproveitem a biblioteca da faculdade. Pô, isso é uma coisa que eu fui aproveitar no final, né, no último ano, que eu quase não ia para a faculdade porque eu estava em estágio. E a biblioteca é cheia de livro e eu passei 3 anos ali sem consumir aquela biblioteca. É uma coisa que eu me arrependo bastante. Então, se eu puder te dar uma dica, você que ainda está na faculdade estudando, aproveita a biblioteca da sua faculdade. Porque vai ver um livro de fisiologia, quanto que é, um livro de bioquímica. É caro, não é barato ler esses livros. E lá na faculdade está de graça para você pegar e estudar. Então, aproveitem muito a biblioteca da faculdade. Essa é uma das coisas que eu me arrependo de não ter feito. Aí eu comecei, né, a me aprofundar, porque eu já estava perto de me formar e do que eu sabia, né? Parecia que eu não sabia muita coisa. Eu confesso que não foi fácil, porque eu tive que abrir mão de festas, saídas com os amigos, momentos em família, mas tudo isso com um propósito maior, que era ser um bom nutricionista e gerar resultado nos meus pacientes. E eu sabia que para conseguir isso, a única coisa que me traria segurança seria ter uma base técnica sólida, um conhecimento muito sólido, uma segurança no que eu estava falando.
Com isso eu consegui focar, né, no que eu precisava para atender com segurança e gerar resultado nos meus futuros pacientes. Hoje eu tenho um consultório já estável, já ajudei centenas de pessoas a alcançarem os seus objetivos. E de uma coisa eu tenho certeza, a nutrição ela muda vidas. E o conhecimento técnico que eu adquiri faz parte dessa mudança positiva na vida das pessoas. Mas isso é uma coisa que não veio de uma hora para outra, demorou tempo. Eu tive que errar bastante durante esse processo. Foi um processo de subidas e descidas que faz parte. Então a minha ideia aqui hoje com vocês é encurtar um pouco desse caminho para vocês, trazer um pouco da minha experiência, da minha prática, não só do meu conhecimento técnico, para justamente reduzir um pouco desse caminho que vocês estão tendo agora ou vão ter futuramente. Bom, mas vamos pôr a mão na massa, né? Vamos começar a estudar um pouco, a entender um pouco como funciona essa recomposição corporal, acompanhar um caso clínico. Então vamos nessa, né? Comenta aqui a sua principal dúvida sobre recomposição corporal. Inclusive eu quero dar 2 avisos antes. Um é pedir desculpa pela minha voz, porque essa semana eu fiquei gripado e ainda tá recuperando, então eu tô meio ruim ainda. E pode ser que ao longo da aula minha voz vai reduzindo um pouquinho, eu vou bebendo água para voltar. E outro ponto é como eu estou transmitindo ao vivo aqui no YouTube, eu não tenho outra tela para ver os comentários do YouTube, então eu tenho uma pessoa responsável para ficar respondendo para vocês. Aí qualquer dúvida vocês podem mandar nos comentários que essa pessoa vai respondendo, que eu não consigo ver o chat. E a gente também tá lá no grupo do WhatsApp, né? Total acesso a mim lá, qualquer dúvida a gente vai trocando ideia lá. Fechou? Eita, ó a voz falhando. Então, vamos lá, deixa eu arrumar o slide aqui. Coloquei essa telinha vermelha aqui para não correr o risco de atrapalhar um slide, porque eu não preciso ficar toda hora abrindo aqui o programa para ver se está ok. Tá, então, primeira coisa. Primeiro eu quero começar falando do jeito errado de estudar, né? O jeito errado de estudar é o jeito que a faculdade, né, gera insegurança, né? Que é aquela coisa que não é aprofundada, que é mais decoreba para passar na prova. Você não aplica na prática e fica perdido com medo de saber se vai dar resultado no teu paciente. Agora, o jeito certo é entender a teoria de maneira que você consiga aplicar na prática. É entender tudo ao ponto de não ter dúvidas, porque só assim vai gerar segurança no teu paciente, né? Em você, para assim gerar resultado. É você aplicar essa teoria bem fundamentada na prática com ele. Esse é o jeito certo de entender o conteúdo. Então, vamos começar a falar sobre recomposição corporal. Deixa eu colocar só uma coisinha aqui, apontador. Boa. Então, o que é recomposição corporal? Basicamente, recomposição corporal é você alterar a composição corporal do teu paciente, como o próprio nome diz. Só que quando a gente busca recomposição corporal, a gente está buscando uma alteração do tecido de gordura e tecido de massa muscular. Então, uma redução de gordura e manutenção ou ganho de massa muscular. Então, a gente pensa sempre em uma proporção onde a gordura é reduzida frente à massa muscular e nunca na mesma proporção. O que eu quero dizer com isso? Se você perdeu 5 kg na balança e 2,5 foi de massa muscular e 2,5 foi de gordura, era melhor nem ter perdido. A gente sempre pensa em uma perda saudável, uma perda que fique com uma estética legal, não gere flacidez. Então a gente sempre busca fazer a manutenção da massa muscular ou aumentar essa massa muscular. Às vezes pode ser que você perca um pouco, mas se for uma proporção muito menor, então por exemplo, eu dei o exemplo dos 5 quilos. Digamos em outro cenário, onde a pessoa perdeu 4,8 kg de gordura e perdeu 200 gramas de massa muscular. Aí foi positivo, porque olha a diferença de proporção. Né? Agora, quando é na mesma proporção, ou às vezes até perde mais massa muscular que gordura, aí realmente não vale a pena. E também, não é que um tecido vira outro. Isso daí não existe. Você perde um e ganha outro. Não é que gordura vira massa muscular. Show? Peraí.
Então, a gente está buscando redução de gordura e manutenção ou ganho de massa muscular. Se você só reter a massa muscular, já está muito positivo. E será que é possível ter os dois juntos? É, mas vai depender de alguns fatores. Como, por exemplo, nível de treinamento desse indivíduo. Ou também há quanto tempo ele já treina, né? Porque quando a pessoa é destreinada, ela tem uma margem de adaptação maior. Então ela ganha massa muscular com mais facilidade. Fatores como estilo de vida, se bebe, se fuma, como está o sono, a gente vai conversar disso hoje na aula. Déficit calórico, fracionamento de proteínas, ingestão de carboidrato. Se fosse para colocar um ponto principal aqui, que é o que vocês precisam ter mais atenção, é em questão da ingestão calórica do indivíduo. Se você coloca um déficit calórico muito alto, ele vai definhar a massa muscular. Então é legal você ser mais conservador na restrição calórica para justamente fazer uma manutenção adequada da massa muscular do indivíduo. A gente vai fazer esse ajuste calórico hoje juntos também. E quando eu estou pensando em ganho ou perda de massa muscular, eu estou pensando em dois cenários. Um de superávit calórico, que é quando é o cenário de ganho de massa muscular. Então, é basicamente você ingerir mais calorias do que você está gastando. Aí você vai gerar uma ativação da via da mTOR, que é um complexo proteico que gera a sinalização da síntese proteica. Quando a gente pensa em redução de gordura corporal, a gente está trabalhando o déficit calórico. Então, é basicamente você ingerir menos calorias do que você está gastando. Aqui vai gerar uma ativação da via da MPK, que é uma via que é um mecanismo de sinalização de deficiência energética da célula. Quando a célula está com uma deficiência energética, a MPK é ativada para aumentar a expressão do PGC1-alfa e aumentar a biogênese mitocondrial. Basicamente aqui a pessoa está aumentando a sua capacidade de produzir energia. Ambas as adaptações são muito positivas para o nosso corpo, só que elas são antagônicas. Uma faz a via oposta da outra. Então, a gente não consegue gerar, por exemplo, trabalhar as duas vias, né, de forma ótima. Uma acaba sendo mais priorizada que a outra. Pensando no ambiente de recomposição corporal, quem que é o paciente de recomposição corporal? Aquele cara, aquela mulher, está com um percentual de gordura um pouco elevada e tem margem ali e quer ganhar massa muscular. Ou seja, nesse cenário a gente não vai trabalhar o superávit calórico, a gente vai trabalhar o déficit calórico. Só que como eu disse, a gente tem que tomar cuidado com esse déficit calórico para não gerar perda de massa muscular. A gente vai ajustar esse déficit juntos hoje no caso clínico. Então, recomposição corporal é aquela pessoa que está com um percentual de gordura um pouquinho alto e quer manter, às vezes nem quer ganhar massa muscular, só quer perder gordura, então a gente vai buscar a manutenção da massa muscular do indivíduo. Aí como que funciona toda essa orquestra? Eu não vou ficar entrando muito a fundo em nomes técnicos, até para não ficar complexo e chata a aula, eu só quero que vocês entendam o conceito de cada mecanismo. Então, por exemplo, ativação da via da IGF-1, AKT e mTOR. IGF-1, que é o hormônio semelhante à insulina, vai se ligar no seu receptor, dando uma iniciação, vai iniciar, né, uma sinalização em cascata até a AKT, que é uma proteína que ativa a via da mTOR, que está ligada com a síntese proteica. Então, quando você tem uma maior ativação da mTOR, você tem uma maior ativação, uma maior sinalização para a síntese proteica muscular. Além disso, a via da AKT, quando você tem uma maior expressão aqui da proteína da AKT, você vai ter uma inibição da via da FOXO, que é uma via que estimula fatores que aumentam a degradação proteica. Porém, a gente tem os dois lados aqui. Então, tem um lado que estimula a via da síntese proteica e inibe a degradação, mas também temos o lado que faz o oposto disso. Como a gente viu agora, a via da MPK, que ela é ativada por uma restrição calórica, que vai ativar a via da FOXO, né, degradação proteica, e vai inibir a via da mTOR. Então, como eu disse, são vias opostas. Então, a gente não consegue fazer as duas de uma forma ótima, mas a gente consegue trabalhar com as duas simultaneamente de uma forma que dê um resultado positivo para o paciente. Então, a MPK ela vai ser ativada tanto pela restrição calórica ou também pelo cardio. Tanto que é por isso, né, que o pessoal tem medo da questão do cardio pós-treino. Por mais que sejam vias opostas,
a influência do cardio pós-treino é muito baixa na hipertrofia muscular, né? O prejuízo na hipertrofia muscular é muito baixo. Isso é mais interessante para um atleta de pau, que está preocupado com os detalhes, um ajuste mais fino. Para a galera assim do dia a dia, não faz diferença. E também temos o fator TNF-alfa, né? Fator de necrose tumoral alfa, aumentando a degradação proteica e inibindo a via de síntese proteica. O que vai aumentar o TNF-alfa no organismo? Qualidade alimentar. Então, uma alimentação rica em industrializados e ultraprocessados aumenta a concentração de TNF-alfa. Ou seja, a dieta não é só contar caloria. Principalmente você aí que achava, né, que o book é onde dá para flexibilizar muito a dieta, né, onde o paciente fica até mais feliz. Não é assim que funciona. Porque se você começa a flexibilizar demais, colocar muito alimentos industrializados e começa a aumentar muito esse TNF-alfa, você vai ter uma inibição da via de síntese proteica e aumenta a degradação proteica. Então você vai prejudicar a capacidade de anabolismo do indivíduo. Então a qualidade alimentar é tão importante quanto a ingestão calórica. Não é só contar calorias. E o estilo de vida do paciente também importa. Então, se ele bebe, se ele fuma, como está o sono desse paciente. Aí tudo isso a gente vai ver ao longo dos próximos slides. Agora, entendendo como funciona a hipertrofia muscular. Eu dividi aqui em duas etapas, então a gente vai começar com a hipertrofia muscular, entendendo como que é. Depois a gente vai entender o emagrecimento e por último a gente vai vir com o caso clínico para contextualizar a aula inteira. Então a hipertrofia muscular ela se sustenta em 3 pilares importantes. Primeiro, treino. Então, sem estímulo, não existe hipertrofia muscular. Não adianta você ajustar a ingestão calórica, ajustar a proteína, se não tiver uma sinalização. Quem dá essa sinalização é o treino. Ambiente hormonal adequado. Então, a gente precisa ali, não estou falando de uso de ergogênicos, mas, por exemplo, o sono, né? Um sono insuficiente gera deficiência de testosterona em homens. Então, isso daí prejudica a recomposição corporal, né, essa deficiência de testosterona. Então a pessoa precisa estar com o ambiente hormonal adequado. Eu dei o exemplo do sono, mas vários outros fatores podem influenciar aqui, por exemplo, o estresse. Nutrição adequada. Então a hipertrofia muscular ela se baseia nesses 3 pilares importantes. E é um erro muito grande aquele papo de é 70% dieta e 30% treino. Não, é 100% os dois. Se você quer um bom resultado, é 100% os dois. Principalmente porque a gente está pensando em um ambiente que a pessoa vai estar em déficit calórico. Então, se o treino não tiver 100%, não tiver adequado, o cara não vai conseguir ganhar massa muscular ou pelo menos manter a massa muscular. Porque o tecido muscular é um tecido custoso para ser mantido. E um ambiente de déficit calórico, se você não estiver dando uma utilidade para esse tecido muscular, né, essa utilidade vai vir a partir do treino, o corpo vai pensar, se está faltando energia, por que eu vou manter esse tecido aqui que está sendo caro para ser mantido? Eu vou eliminar ele para que assim eu fique mais econômico. Então, uma das funções importantes do treino é dar uma utilidade para o tecido muscular, é fazer o corpo entender que aquele tecido muscular ele tem uma utilidade para estar ali. Então, fazendo uma sequência lógica para ficar claro, a gente vai ter o estresse tensional a partir do treinamento, que vai gerar microlesões. Essas microlesões, elas não podem ser maior do que a capacidade de adaptação do indivíduo. Ou seja, não dá para treinar todo dia o mesmo músculo de forma intensa, né? Porque aí vai chegar um ponto que você vai se lesionar. Por isso que a divisão de planilhas é importante, por isso que ter um treinador é importante, é alguém que monta as planilhas de treino, né? A organização desses treinos. Essas microlesões, elas vão gerar um efeito catabólico inflamatório, ativando o sistema imune, né? Macrófagos e neutrófilos, aumentando o IGF-1 e fatores inflamatórios, IL-6. Por isso que é importante você não suplementar antioxidantes próximo do treino ou usar anti-inflamatório, porque você inibe a adaptação do treinamento, tanto a adaptação estrutural como fisiológica, porque a gente precisa desse estresse inflamatório, né? do estresse, dessa resposta inflamatória do treino. A gente precisa do estresse oxidativo que o treino vai gerar.
para gerar adaptação. Quando você usa um antioxidante ali, você inibe parte dessa adaptação. E aqui eu não estou falando de chupar uma laranja pós-treino, estou falando de suplementação mesmo. Ali 600 mg de vitamina C, 500 mg. Que aí você vai precisar de chupar 10 laranjas depois do treino para conseguir essa quantidade de vitamina C. Então esse efeito aqui geralmente vai estar mais ligado com a suplementação mesmo. Aí você vai ter essa produção dessas substâncias inflamatórias que vai aumentar a mobilização de células satélites. Essas células satélites elas vão doar seus núcleos pro tecido muscular. O tecido muscular é um tecido, a célula muscular é uma célula multinucleada, ou seja, tem mais de um núcleo ali. Doando esses núcleos, a gente aumenta a capacidade do músculo de sintetizar proteínas musculares. Então, a capacidade anabólica do indivíduo aumenta. Talvez essa imagem fique mais clara. Então, a gente vai ter o indivíduo destreinado. Aqui está a fibra muscular dele. Os mionúcleos são as bolinhas brancas. Ele começa a treinar, ele vai começar a mobilizar células satélites. Elas vão se colar no tecido muscular e doar os seus mionúcleos para essa célula muscular. Esse indivíduo vai aumentar a capacidade de sintetizar proteína muscular, gerando hipertrofia muscular e não hiperplasia. Hiperplasia é quando você aumenta o número de células. Aqui a gente não aumenta o número de células, a gente aumenta a espessura dessa célula, o calibre, né? Então você vai ter hipertrofia muscular. Vejam que aqui agora a gente tem muito mais mionúcleos do que antes. E digamos que em um cenário o indivíduo ele treinava e parou de treinar. Ele vai ter, obviamente, uma atrofia muscular. Como eu disse, o tecido muscular é um tecido caro de ser mantido. O corpo não está vendo utilidade para ele, ele vai definhar esse músculo para ficar econômico. Quando esse indivíduo volta a treinar, ele consegue recuperar o corpo muito mais fácil, porque esses mionúcleos eles são mantidos. Inclusive, essa é a teoria da memória muscular. É um termo que alguns profissionais de educação física nem gostam muito, mas essa é a teoria que a gente tem na literatura para a memória muscular. Essa é a mais aceita, e a gente tem também uma outra cogitando que pode gerar alguma alteração no DNA do indivíduo, facilitando com essa segunda volta aí nesse reganho de massa muscular seja mais fácil. Porém, a gente ainda não sabe essa questão dos mionúcleos, por quanto tempo eles são mantidos. Né? A gente não... Pô, se o cara ficar 1 ano sem treinar, 2 anos, esses mionúcleos vão ser mantidos? É eterno isso? A gente não sabe isso ainda. Ou doença, né? Situações de doença, esses mionúcleos, eles são mantidos ou eles são perdidos? Então ainda tem algumas incógnitas aí na literatura. E quando a gente pensa em ganho de massa muscular, a gente está pensando em síntese proteica, construção e degradação proteica, destruição de proteínas. A gente precisa basicamente chegar no dia com um balanço nitrogenado, no final do dia, né? Com um balanço nitrogenado positivo, ou seja, tendo construído mais proteínas do que destruído. Se você chegar no final do dia com um balanço nitrogenado negativo, significa que você destruiu mais proteínas do que construiu. Se você mantém isso de forma sustentada, você vai estar em um ambiente que impossibilita totalmente o ganho de massa muscular. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Não significa que para você ter hipertrofia muscular, você precisa estar fazendo síntese o dia inteiro, 24 horas por dia. Isso não existe. A gente está 24 horas por dia sintetizando proteína e destruindo proteínas. Em alguns períodos do dia, pode ser que a degradação proteica ela fique mais alta, por N motivos. Às vezes a perda de peso rápida, desuso muscular, ou porque você treinou, né? O pós-treino, a tendência é que você tenha uma destruição de proteínas maior. A degradação pós-prandial, após a refeição, também tende a ser mais alta do que a síntese. E não tem problema nenhum nisso. O importante é você chegar no final do dia com o nitrogênio, com o balanço nitrogenado positivo. Essa destruição e degradação contínua, a gente chama isso de turnover proteico. Essa renovação contínua de proteínas é importante. Então, toda a proteína no corpo está sempre desempenhando alguma função, está em constante movimento. Né? A gente não estoca proteína no corpo, não é igual o lipídio e a gordura. E o que eu quero que vocês gravem nesse slide aqui? A gente não absorve proteína. O que nós absorvemos são os aminoácidos. Ou seja,
se o indivíduo tem algum problema digestivo dessa proteína, eu vou pontuar com vocês algumas coisas que podem atrapalhar, mas se esse indivíduo ele não tem a capacidade de digerir essa proteína, ele também não vai conseguir aproveitar ela. O que pode alterar essa capacidade? Idade, uso de medicações, próprio fator genético, porque a proteína ela inicia a sua digestão pelo fator mecânico, né, a mastigação. Depois dessa digestão, ela vai continuar no estômago a partir da ação enzimática. Só que essas enzimas elas precisam de um pH ideal, um pH ácido, para conseguir ser ativadas. Quando a pessoa tem uma diluição desse pH, tem um pH mais base, né, um aumento do pH, pode ser pela idade ou por uso de medicações como o omeprazol, isso prejudica a digestão da proteína. Então a pessoa ela não consegue digerir bem a proteína, essa proteína ela não é aproveitada. Porque, indo em etapas, a proteína ela vai ser mastigada, vai para o estômago, começa a digestão enzimática, depois ela vai continuar a sua digestão ali no intestino, e depois ela é absorvida e uma parte acaba sendo eliminada, né? A gente avalia isso pelo nitrogênio fecal da proteína. Por que a gente avalia esse nitrogênio na proteína? Porque o carboidrato e o lipídio não tem nitrogênio na sua estrutura, só a proteína. Por isso que a gente consegue avaliar o aproveitamento da proteína avaliando o quanto de nitrogênio foi excretado. Mas pensando num cenário onde a pessoa ela não tem uma boa digestão aqui no estômago, essa proteína cai numa porção muito grande no intestino, o que vai acontecer é que essa proteína, ela não, as enzimas intestinais elas não vão dar conta de digerir essa proteína e ela vai ser fermentada, gerando o quê? Gases no paciente. A melhor forma de você avaliar se o paciente está fermentando a proteína é queixa de flatulência excessiva, distensão abdominal por conta dessa flatulência e cheiro fétido dos gases. Então, gases assim com cheiro muito forte, que o paciente mesmo ele relata, não era assim. Então, esse cheiro forte, esse cheiro fétido, é fermentação da proteína. A evacuação também, as fezes também acaba tendo um cheiro bem forte, bem característico. Então, esse cheiro fétido ele está ligado com fermentação de proteínas. Então, dessa forma, você consegue avaliar o aproveitamento proteico né, no dia a dia do consultório. E então, vocês viram que não é só você entregar a proteína. Não é importante necessariamente só o quanto você entrega. Às vezes você está dando ali os seus 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, mas o quanto disso está sendo aproveitado? Aí é você pegar na anamnese. Aí vejam aqui a questão da absorção. Vejam que foi absorvido 160 gramas de proteína. Mas, eu ingeri 100 gramas de proteína. Por que eu absorvi 160? Porque as enzimas também são proteínas e elas são reaproveitadas. Ou seja, ingeriu 100 gramas, jogou 170 gramas de enzimas, no total 170 gramas, mas eu excretei 10 nas fezes, sobrou 160 gramas. Esse conteúdo aí vai ser distribuído entre os tecidos, músculo, fígado, glóbulos brancos, hemoglobina. Uma parte ali de aminoácidos livres vai ser distribuído, vai ficar ali para fazer funções no corpo, né? Como eu disse, a gente não estoca proteína no corpo, então toda a proteína está desempenhando alguma função. E o que não for, que tiver em excesso, né, não for ter utilidade, ele acaba sendo excretado na urina. Ele acaba sendo oxidado. Só que para oxidar, a gente precisa tirar o grupamina dele, para o grupamina onde tem o nitrogênio, a gente precisa destacar isso da estrutura da proteína, e depois isso vai ser excretado a partir da urina. Aí é por isso que a gente consegue ver quando a pessoa está tendo uma excreção grande está tendo uma oxidação grande de urina, a partir do nitrogênio urinário ou até mesmo da ureia, né, no exame de sangue. Claro que a ureia pode ser influenciada por outros fatores, como perda de massa muscular, hidratação, mas a gente também consegue ver um excesso de proteína na dieta a partir da ureia. Porque para você oxidar a proteína, você obrigatoriamente vai precisar destacar o grupamina da sua estrutura. E depois esse grupamina ele vai precisar ser eliminado, ele vai passar pelo ciclo da ureia e vai ser eliminado na forma de ureia. Agora, quando você faz a utilização da proteína para
né, as suas funções normais, né, produção de tecido, por exemplo, aí não tem necessidade de destacar esse grupo amino. E a questão do omeprazol eu comentei com vocês. Então, o uso de medicações inibidoras de bomba de prótons, que é o caso do omeprazol ou os prazóis da vida, né, os primos do prazol aí, eles vão gerar um aumento do pH do suco gástrico do estômago, inativando as proteases, as enzimas que digerem proteína, gerando um menor aproveitamento das proteínas. Então, por isso que é importante você perguntar se o paciente está usando medicação. E se essa medicação for omeprazol, você tem que ficar de olho, porque o aproveitamento das proteínas não vai ser bom. Às vezes, cabe até você colocar um whey hidrolisado para complementar a proteína de uma forma mais aproveitável. E também tem que ficar de olho em alguns nutrientes como a B12, que a principal forma que a gente conta B12 na alimentação é na carne. Só que se o paciente ele não consegue digerir a proteína para tirar, né, não consegue quebrar essa proteína para conseguir tirar a B12 de lá de dentro, ele também não vai absorver. Então as pessoas também tendem a ter deficiência de B12. É que é uma deficiência que demora para aparecer, né? Não é uma coisa tão aguda. E esse daqui é um gráfico de ondas que clássico em todo livro aí de fisiologia, bioquímica, que ele mostra basicamente o ganho líquido de proteínas. Então basicamente, embaixo vocês estão vendo várias refeições de proteína sendo fracionadas ao longo do dia, e em cima sem nenhuma refeição, né? Então estado de jejum. Essa parte cinza aqui das ondas é o ganho líquido de proteína. Então, digamos que você destruiu 100 gramas de proteína e construiu 150 gramas de proteína. 50 gramas é ganho líquido. Então, vejam que o fracionamento é importante justamente para você estar constantemente entregando matéria-prima para a proteína. Porque a gente não estoca proteína no corpo. Então, você precisa estar constantemente alimentando o tecido muscular para conseguir fazer a manutenção ou o ganho de massa muscular. Então, isso para recomposição corporal é chave, pessoal. É muito importante, é fator chave isso. Principalmente distribuindo em pontos específicos do dia, como ali no pós-treino. Porque até não precisa ser imediatamente após o treino, né? Você pode fazer essa ingestão ali até 2 horas após o treino, que é onde você está mais capacitado em gerar síntese proteica. Então, esse pós-treino aqui é importante. Tem alguns trabalhos mostrando até que o antes do treino tem o mesmo efeito. Então, ou antes ou depois, dependendo da dinâmica do dia do teu paciente, pode até ser antes. Porque, como tem um tempo até a proteína ser digerida e absorvida, é basicamente o tempo de você terminar o treino. Então, é muito importante essa ingestão de proteínas, ali ou antes ou depois do treino. E também na última refeição do dia, seja ceia, seja jantar. Porque como a proteína a gente não estoca no corpo, você fazendo uma refeição de proteína aqui, você basicamente dá um pool de aminoácidos na circulação, e esses aminoácidos vão ficar ali durante a noite, entregando matéria-prima para o tecido muscular. Por isso que é importante ter essa refeição à noite. Então, se tivesse três pontos dias aí que é importante a ingestão de proteínas, é basicamente ali o seu pós-treino e a sua última refeição do dia. Ou pós-treino antes do treino, a última refeição do dia. E a primeira refeição do dia eu também considero muito como importante. Porque como você vai estar saindo de um jejum noturno, imagine que seu pool de aminoácidos circulante vai estar ali numa descida contínua. Então você vai acordar de manhã já com uma concentração baixa de aminoácidos. Então é interessante você fazer uma ingestão ali ao longo do dia. Tem alguns trabalhos que vêm surgindo aí, mostrando que o fracionamento de proteínas pode não ser tão importante, ou pode ser mais flexível. Mas ainda é muito recente a gente tirar qualquer conclusão desses trabalhos. Por exemplo, no final do ano passado saiu comparando o fracionamento de proteínas com uma única refeição de proteínas com 100 gramas de proteína. Aí ele mostrou que o efeito era o mesmo e tudo mais. Porém, se a gente pegar um indivíduo de 70 quilos, a ingestão que eles entregaram lá foi muito baixa, foi 1,4 gramas de proteína por quilo de peso, que é abaixo da recomendação para hipertrofia muscular. Então a gente não sabe se ajustando isso para a recomendação, que é de 1,6 a 2,2, pensando em hipertrofia, se isso ia afetar a microbiota intestinal do indivíduo e qual seria o aproveitamento dessa pessoa. Então, mesmo que os trabalhos surgindo estejam mostrando que talvez seja mais flexível esse fracionamento de proteínas, eu ainda recomendo fracionar em pelo menos 2, 3 refeições ao longo do dia, tendo atenção nesse pós-treino na última refeição do dia. Ou seja, você não precisa
sair da academia e já correr para comer a sua marmita ou sair da academia já balançando a sua shakeira. Você pode ter um tempo maior aí. É importante só você fazer o pós-treino até 2 horas após. E a ingestão de carboidrato também vai ter uma ação importante aqui. Por quê? O carboidrato ele vai aumentar a insulina, que vai reduzir a degradação proteica e vai aumentar a captação de aminoácidos para esse cara aqui, ó, para o tecido muscular. Ou seja, é o ambiente ideal para quem está buscando recomposição corporal. Porém, o carboidrato, por si só, a hiperinsulinemia sozinha, ela não vai estimular a síntese proteica. Porque por mais que ela reduza a degradação, ela não consegue construir proteína. Porque o aminoácido essencial, como o nome já diz, ele é essencial por um motivo. Porque a gente não consegue construir ele no músculo, no corpo, de nenhum jeito, a partir de nenhum substrato. A gente precisa ingerir ele a partir da dieta. Não é igual a glicose, que a gente consegue produzir glicose a partir de outros substratos que não a glicose. Então, por mais que a hiperinsulinemia ela reduz a degradação proteica, ela não estimula a síntese proteica, ela não consegue sustentar uma síntese proteica. E o gasto para você construir tecido muscular é muito alto. Para você conseguir fazer a síntese de tecido muscular, é uma empreitada energética muito grande. O corpo precisa demandar uma energia grande aí. E quem vai dar essa energia é a glicose. Também é um dos motivos pelo qual o carboidrato é importante aqui. Quer ver um exemplo que talvez fique bem claro para vocês? Imagina uma pessoa diabética descompensada. A pessoa está com diabetes descompensada e está andando, chuta uma pá no chão e corta o pé. Tem até que amputar o pé, porque o corte não fecha de jeito nenhum. Não cicatriza nunca esse corte. Porque a pessoa não tem glicose para sintetizar tecido ali, para recuperar esse tecido lesado. Não que ela não tenha, né? Mas o corpo ele não consegue identificar essa glicose por conta da resistência à insulina, né? Do diabetes, pensando que a pessoa está com a diabetes descompensada. Então, a glicose, o carboidrato, é muito importante para você sintetizar tecido. A gente precisa de glicose para isso, precisa de ATP. E agora, os fatores que atrapalham essa adaptação. Eu coloquei os 3 principais: sono, tabagismo e álcool, que os principais problemas da sociedade moderna. Vamos lá. Vamos começar pelo sono. A privação de sono está ligada com uma com uma redução de hormônios anabólicos, como testosterona, GF1, GH, que vai gerar a inibição da síntese proteica, enquanto que ela vai aumentar os hormônios catabólicos, como miostatina, glicocorticoides, né, por exemplo, cortisol, aumentando então a degradação proteica. Esse contexto vai fazer com que a pessoa tenha atrofia muscular, pior proliferação, fusão e diferenciação de células satélites. Ou seja, tudo o que a gente não quer para a recomposição corporal. A pessoa vai estar queimando massa muscular, definhando massa muscular. Além de ter uma pior capacidade de recuperação entre os treinos. Então a chance de lesão também aumenta bastante. Sem falar o rendimento do treino. O rendimento do treino cai absurdamente. E como a gente falou lá no começo, o treino é um dos fatores importantes para a gente ter uma boa recomposição corporal, porque a gente precisa de uma boa sinalização. Uma noite de privação de sono já é capaz de gerar uma redução da síntese de proteínas do músculo esquelético de 18%. Além de aumentar ali o cortisol plasmático e gerar uma redução de até 24% da testosterona. E testosterona é um hormônio anticatabólico importantíssimo, porque ele inibe a via da Foch. Ele não está tão ligado com o anabolismo, né? A síntese proteica. Ele está muito mais ligado com a inibição da degradação proteica. Então ele é um hormônio, um dos principais hormônios anticatabólicos que nós temos no corpo, se não o principal. Então é o ambiente ideal para você definir a massa muscular.
né, para recomposição corporal não é interessante. Além disso, a privação de sono ela também está ligada com resistência à insulina. Como a gente vê agora, a insulina é importante para reduzir a degradação proteica e aumentar a captação de aminoácidos pelo tecido muscular. Além disso, a insulina, além de tirar a glicose da circulação e colocar para dentro da célula, a insulina tem uma função importante para sinalizar para o corpo que você está em estado alimentado. Ou seja, ela gera uma sensação de saciedade. Uma pessoa que tem uma resistência à insulina, ela também vai ter um prejuízo de resistência, vai ter um prejuízo nessa sinalização de saciedade. E o álcool, agora falando do álcool e do tabaco, né? Tanto o álcool como o tabaco, ele vai ter uma substância em comum na linha, que passa pela linha de produção, que chama acetoacetaldeído. E, em especial, a nicotina, ela vai ter uma substância que chama aqui acroleína, que é uma substância cancerígena. Ambas as substâncias vão fazer o quê? Vão estimular a via da Focho, aumentando então o catabolismo proteico, então a destruição de proteínas musculares. Aqui eu tô, como a gente está focando mais em músculo, eu estou falando catabolismo de proteínas musculares, mas catabolismo proteico de forma geral, tá? E aumentar a resistência à insulina, fazendo com que você tenha uma menor ativação do sistema do mTOR, isso sem alterar o conteúdo de proteínas do mTOR. Então o mTOR é um complexo proteico, ele mantém ali a sua estrutura, mas ele reduz a sua ativação, porque a gente precisa da insulina, né, como a gente viu a ligação do IGF-1, a insulina é um hormônio importante para gerar a ativação desse mTOR. Como ele vai estar com uma resistência à insulina, ele vai ter uma menor ativação do sistema mTOR. E isso daqui é uma consequência dose dependente, uma resposta dose dependente. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior o uso dessas drogas, maior o efeito da resistência à insulina, maior a resistência à insulina. Por isso que eu falo que é diferente você beber uma taça de vinho ou uma garrafa de vinho. É muito melhor, é muito preferível que você beba todos os dias uma taça de vinho do que chega no sábado à noite e você bebe uma garrafa inteira. Porque o excesso de acetaldeído vai gerar um prejuízo muito grande pro tecido muscular. Toda essa questão do catabolismo proteico, né, até a eliminação total do álcool do organismo, demora em média 13 horas. Mas mesmo depois disso, mesmo de ter tido essa eliminação e ter regularizado o mecanismo ali de síntese e degradação proteica, a capacidade anabólica do indivíduo ainda fica prejudicada ainda por um tempo maior, que a gente ainda não sabe quanto tempo ainda isso prejudica. Ou seja, é um processo que se perdura ali de forma crônica no organismo. Então o álcool, né, a bebida em excesso acaba sendo muito ruim. E a mesma coisa o tabaco, né? O cigarro. Principalmente hoje que tem os cigarros eletrônicos, né, os vapers e tudo mais, a galera toma café da manhã fumando vape. Então ficou muito mais acessível o fumo. Antigamente, né, tinha gente que não fumava direto até mesmo pelo cheiro do cigarro. Hoje em dia o vapor não tem cheiro, às vezes tem até um cheiro de tutti-frutti, né, cheirinho de fruta, essas coisas. Então, a galera fuma com uma frequência muito maior, principalmente a galera mais nova. Às vezes você pega até um paciente no consultório, pô, o cara se alimenta bem, treina bem, mas a insulina está alta. Você vai ver, o cara fuma vape adoidado, né? Então, o uso crônico e excessivo de nicotina vai gerar uma resistência à insulina. E um ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que o uso da nicotina, ela aumenta o gasto calórico em repouso em média em 200 calorias, geralmente 200, 250. Ou seja, por que isso aqui é importante? Vamos lá. No começo a gente falou de gerar uma deficiência energética mais conservadora, para conseguir fazer uma recomposição corporal legal. Digamos que você fala, eu vou gerar aqui um déficit calórico de 300 calorias. Porém, se você não leva em consideração essa alteração no metabolismo que o cigarro vai causar, você não está gerando déficit calórico de 300 calorias. Na verdade, você está gerando déficit calórico de 200 calorias. De 100 calorias. Ou até de 50 calorias. Porque se a nicotina vai aumentar o gasto calórico em repouso em 200 ou até 250 calorias, e você não levou isso em consideração, você quase não está gerando déficit calórico no paciente. Aí tem uma consulta, o resultado não foi tão expressivo, você fala, pô,
que será que aconteceu, hein? Às vezes é isso. Então tem que se atentar nesse ponto. E agora, vamos entender um pouco do emagrecimento para a gente entrar no nosso caso clínico. Então, como que eu faço para perder esse cara aqui? Vamos lá. A base do processo de emagrecimento é déficit calórico. Todo mundo sabe disso. Isso daí é muito claro. Mas, claro que existe muito por trás de só o déficit calórico. Basicamente, quando você gera o déficit calórico, você reduz a nossa reserva energética. A nossa principal reserva energética é a gordura. E a gente estoca, né, aqui no tecido adiposo, principalmente na forma de triacilglicerol. Como o nome diz, triacil, né, 3 moléculas de ácido graxo com um glicerol, triacilglicerol. E o déficit calórico, a gente consegue gerar ele a partir de duas formas principais. Meu mouse está acabando a bateria. A partir de duas formas principais, que é ou você ingere menos calorias do que você está gastando, ou você gasta mais calorias do que você está ingerindo. Então você pode não mudar nada na dieta, mas você vai ter que gastar mais calorias, aumentar o volume de exercício ou a intensidade do exercício. Isso daqui, gente, é a fisiologia básica. Quem fala que caloria não é importante, provavelmente conseguiu alterar a lei da termodinâmica, né? De alguma forma a pessoa conseguiu alterar a lei da termodinâmica. Porque não faz sentido fisiológico para o corpo, se você está em déficit energético, não faz sentido fisiológico para o corpo estocar gordura, né? Ganhar mais gordura, ou até mesmo fazer a manutenção dessa gordura. O que eu quero dizer com isso? Se entre uma consulta e outra o paciente não mudou nada na gordura corporal dele, ele não estava em déficit energético. Não tem como. Porque, como eu disse, não tem sentido fisiológico para o corpo isso. Se está faltando energia, ele vai começar a mobilizar os estoques energéticos para justamente atender a demanda do corpo. Se o paciente manteve a gordura corporal, ou se até pior, ele ganhou gordura corporal, ele com certeza não estava em déficit energético na maior parte do tempo. Eu digo a maior parte do tempo porque o processo de redução de gordura corporal é um processo crônico. Né? Não é porque você fez um déficit um dia e no outro dia chutou o balde, né, que você vai ter emagrecimento. É um processo que vai se acumulando ao longo das semanas. Você tem que sustentar um déficit energético na média da semana ali, né? Porque às vezes pode ser um dia ou outro que você faça refeição livre, etc. Mas é importante você ter um déficit energético na média da semana e ir somando isso por várias semanas, meses, até que você tenha a redução da gordura corporal. E as adaptações que nós temos no processo de emagrecimento. Então, por exemplo, quando você gera uma restrição calórica, você vai ter algumas alterações aí. Vai ter o aumento do glucagon, que é um hormônio antagonista à insulina. Ele vai ter ação principalmente para manter a glicemia circulante. Então, ele vai começar a mobilizar os estoques de glicose da circulação. E também o aumento da epinefrina, por exemplo, e também, por exemplo, do cortisol, que vai ter ação ali. A epinefrina vai ter ação principalmente aqui na lipólise do paciente. Fazendo o que? A quebra do tecido de gordura. Só que aqui você ainda não perdeu gordura, você não emagreceu, seu paciente não perdeu gordura. Lipólise é só a quebra dessa gordura, ela ainda pode ser resterificada, pode ser estocada novamente no tecido adiposo. Você perde a gordura quando você gera a beta-oxidação, quando você queima a gordura. Depois que ela é queimada, ela não volta a ser gordura mais, aí já era. Porque você elimina a partir da respiração ou líquidos, né? Urina, por exemplo. Mas a maior parte é a eliminação pela respiração. Porém, não é porque você gerou beta-oxidação que você vai gerar emagrecimento. Como eu disse, né, você tem que sustentar o déficit calórico, né, por um longo período de forma crônica, você tem que queimar mais gordura do que gerar gordura. Porque pode ser que em períodos do dia você queime mais gordura e pode ser que em períodos específicos do dia você gere mais lipogênese, né, você acabe gerando mais gordura. Não tem problema, contanto que a balança, né, o cálculo no final do dia, pese mais para a beta-oxidação, contanto que você esteja queimando mais gordura que gerando gordura. Além disso, nós vamos ter uma redução da insulina e uma redução do IGF-1, né? Como eu tinha falado um pouquinho agora há pouco, né? A insulina é um hormônio que também sinaliza para o corpo que você está em estado alimentado, como está tendo restrição de calorias, ela tende a ficar baixa. E vai ter um aumento da MPK, que a MPK vai sinalizar para a célula um estado de deficiência energética.
e uma redução da leptina, que é o hormônio produzido pelo tecido adiposo, que está ligado com a saciedade e também com o metabolismo. Então, uma redução de leptina vai gerar duas coisas: aumento da fome e uma desaceleração no metabolismo. Quando você começa a reduzir gordura corporal, né, você começa a atrofiar o tecido de gordura, o corpo não vê isso como algo saudável, como algo benéfico, ele vê isso como algo arriscado para a vida. Então ele começa a tentar impedir isso de qualquer forma. Então ele vai começar a produzir mecanismos para parar esse processo, como por exemplo a redução da leptina, reduzindo o gasto metabólico e aumentando a fome. Aí como que funciona então esse processo de lipólise, por exemplo? A lipólise ela vai acontecer em 3 etapas. Então, como eu disse, a gente estoca a gordura no tecido adiposo na forma de triacilglicerol principalmente. E essa quebra vai ser principalmente quando você tem um aumento de demanda de energia, quando você está em restrição calórica. Então são 3 enzimas que vão fazer parte desse processo. O triacilglicerol vai ter a primeira quebra a partir do ATLG, que é basicamente ele vai quebrar esse triacilglicerol em diacilglicerol. E esse ácido graxo vai ser solto na circulação. Primeira etapa. Segunda etapa, o diacilglicerol ele vai ser quebrado pela HSL. Esse daqui é mais como vocês ouvirem, como hormônio lipase hormônio sensível, que é posta como a única enzima que participa da quebra da gordura, né? Mas como vocês estão vendo aqui, são 3 enzimas que participam. Então só a lipase hormônio sensível, sozinha ela não quebra a gordura. Na verdade ela só quebra o diacilglicerol, mas ela não consegue quebrar, por exemplo, triacilglicerol. E depois, né, quando faz a quebra do diacilglicerol e libera esse ácido graxo, a gente fica com um monacilglicerol, um ácido graxo com um glicerol. A gente precisa separar ele. Aí tem uma enzima específica, né, o MAGL, que vai fazer a separação desse ácido graxo e desse glicerol. Aí esse glicerol pode ser utilizado para outras coisas, geralmente ele vai ser utilizado aqui para processo de neoglicogênese, mas assim, ele não tem uma importância significativa para o processo de glicose numa deficiência energética, por exemplo. E agora a beta-oxidação. Também é um processo complexo. E esse daqui, gente, esse processo é para vocês verem, entenderem o porquê que provavelmente a L-carnitina não funciona para queima de gordura. Porque é um processo que depende de várias etapas. A carnitina, ela participa da queima de gordura? Participa, mas não é ela sozinha. Porque, para a gente queimar a gordura, a gente precisa ativar essa molécula de ácido graxo em uma molécula ativa. Então, a gente vai converter ela em acetil-CoA. Para ela ser queimada, ela tem que ser jogada para dentro da mitocôndria. Só que ela precisa passar pelas cristas mitocondriais. E, para isso, ela não consegue passar de forma direta, ela precisa de transportadores. Aí entra a carnitina. Esse acetil-CoA precisa se conectar na carnitina. Quem vai fazer essa conexão vai ser a carnitina aciltransferase 1, fazendo com que tenhamos a conversão do acetil-CoA em acilcarnitina. Então, elas juntaram. Vai passar pelo transportador de acilcarnitina translocase, passando pelo espaço transmembrana, intermembranas. Aí vai ter um outro transportador aqui, chegando na matriz mitocondrial. Aqui a gente consegue fazer a beta-oxidação, só que não na forma de acilcarnitina. Aí entra outro carinha aqui, carnitina aciltransferase 2. Aí ele vai fazer basicamente a separação, né? Aí a acetil-CoA vai ter a doação de um grupo CoA aqui e vai voltar a ser acetil-CoA novamente, né? E a carnitina ela vai ser reciclada. Então, a carnitina ela volta lá para o espaço intermembranas, volta para o citosol e vai fazer todo o processo novamente. E a acetil-CoA ela pode ser passar pelo processo de beta-oxidação. Então vejam que para a gente oxidar a gordura não é só carnitina, a gente precisa de transportador, precisa das enzimas aqui, né, para fazer essa junção e essa separação do acetil-CoA. Então, provavelmente por isso que os estudos com L-carnitina não veem benefício
na maior oxidação de gordura, no emagrecimento. Porque vários fatores limitantes estão presentes aí. Não faz sentido você dar muito da carnitina se você não vai ter as enzimas para aumentar essa junção, por exemplo. Ou não vai ter transportador para fazer esse transporte aumentado. Então, pode ter outras aplicações, né? Não estou falando que a L-carnitina não presta para nada, mas para queimar gordura, para emagrecimento, ela não serve. E os fatores que atrapalham essa adaptação? Vamos lá. Essa parte é importante. De novo, o tabagismo. O tabagismo também é um fator que vai atrapalhar bastante, porque como a gente vê, ele vai gerar resistência à insulina. Essa resistência à insulina vai gerar um prejuízo na sinalização de saciedade do indivíduo. E também, de 2 a 3 semanas, a gente consegue ter uma melhor resposta na insulina. Ou seja, é uma coisa que a gente consegue reverter de uma forma relativamente rápida. É um prejuízo que a gente consegue reverter rápido. Isso daqui é mais pra galera, né? Os fumadores de vapor, a galera que fuma narguilha, essas paradinhas assim. Pro fumante de cigarro, é muito, muito inocente da nossa parte, já que o cara vai parar de fumar, né? Passou em consulta, amanhã tá parando de fumar. É uma coisa que a gente vai trabalhando aos poucos. Mas é legal vocês pontuarem o prejuízo que o cigarro vai trazer pro objetivo da recomposição corporal do indivíduo. Fala, pô, você está fumando, mas é importante que você saiba que o cigarro ele vai aumentar a quebra, né? Você vai aumentar, vai definhar a massa muscular, vamos dizer assim. E vai facilitar o acúmulo de gordura nos tecidos, vai reduzir a sua capacidade de queimar gordura. Porque ele fica muito mais consciente do prejuízo que o cigarro vai trazer para o objetivo que ele tanto quer. Então, isso é uma motivação adicional para ele parar de fumar. Mas, claro, um cara que é fumante crônico há muito tempo, ele demora mais para parar de fumar. Então, é uma coisa que vai trabalhando aos poucos. E a qualidade da comida também importa, não é só a ingestão energética. Porque quando você tem aumento da ingestão de comidas hiperpalatáveis, né, rica em gordura saturada e açúcar, você vai ter uma saturação dos receptores de dopamina, uma menor expressão dos receptores de dopamina, gerando uma inibição do córtex pré-frontal, essa região do cérebro atrás da testa, que está ligada com a tomada de decisões. Então vamos contextualizar isso. Presta atenção aqui. Imagina o seguinte, a dopamina ela não é o hormônio do prazer. A dopamina ela está ligada com aprendizado e motivação. Ou seja, essa pessoa aqui, ela vai estar, pensando no contexto dessa menor expressão dos receptores, ela vai estar menos motivada a comer alimentos saudáveis, né, um prato de arroz e feijão, mas os canais de recompensa no cérebro vão estar ainda ativos. Então ela vai ter menos motivação para comer saudável, mas para comer a batata frita e chocolate, a motivação vai continuar muito boa. Ela vai continuar comendo ali. E por conta da inibição do córtex pré-frontal, que é o que está ligado com a tomada de decisão, essa pessoa ela tem dificuldade em parar esse impulso. Porque essa parte do cérebro está inibida. Talvez, trazendo um contexto que vocês entendam a influência do córtex pré-frontal. Você já deve ter um dia bebido muito, né? Enchido a cara, né? Bebido mais do que o necessário. O que aconteceu? Você começou a ficar mais solto ou mais solta, ligou pro ex, ligou pra ex, falou aquelas verdades pra tua amiga que você estava guardando. Ou seja, você teve comportamentos, atitudes que quando estava sóbria você estava mais controlado ou mais controlada. Você não teria tido aquela atitude, porque você saberia das consequências. Agora, com a inibição do córtex pré-frontal, que a bebida alcoólica gera essa inibição também, você fica muito mais impulsivo, você tem dificuldade em controlar os seus impulsos, né? Vez ou outra, acaba ficando com uma pessoa ali na balada de beleza duvidosa. Tudo isso daí é consequência da bebida alcoólica. Então, eu acho que dessa forma fica mais didático. Então é muito importante cuidar da qualidade alimentar. Ingestão de frutas, vegetais,
né? Não é só ingestão de calorias. Dá para emagrecer só comendo sonho de valsa? Dá, não vai ser emagrecimento saudável só. E a restrição de sono também vai ter um impacto importante aqui. Por exemplo, reduzindo a taxa de oxidação de gordura, ou seja, a pessoa fica menos competente em oxidar gordura. E também aumentando a taxa de oxidação de massa muscular. Ou seja, a gente está falando em um contexto onde a pessoa ela tem menos capacidade de queimar gordura, em contraste, né, em compensação, ela está queimando gordura, ela está queimando massa muscular, está definhando massa muscular. É literalmente o oposto do que é a recomposição corporal. Então, o sono é muito importante para a recomposição corporal. E não só o tempo de sono, é a qualidade desse sono, né? Como a pessoa está dormindo, está acordando no meio da noite, como que ela acorda de manhã, né? Avaliar a qualidade desse sono é tão importante quanto o tempo. Resumindo, recomposição corporal pode ser aumento da massa muscular ou manutenção da massa gorda. Então, às vezes a pessoa nem tinha tanta gordura, manteve a gordura, ganhou massa muscular, show, recomposição corporal. Pode ser também manutenção da massa muscular e redução da gordura corporal. Então você manteve esse carinha aqui e você perdeu esse cara aqui, recomposição corporal. Ou você pode aumentar a massa muscular e reduzir a gordura. Aí nós temos uma recomposição corporal. Show? E o que vai influenciar isso? Treinamento de força, ingestão de macro e micronutrientes. Eu não pontuei tanto micronutrientes nessa aula, porque senão ia ficar muito extensa a aula. É uma aula de um dia inteiro. Mas o micronutriente também, eu vejo o pessoal muito apegado em macronutrientes, esquece do micro. O micro é importante também, pô. Por exemplo, uma deficiência de zinco está ligado com uma redução de testosterona. E a gente vê a importância da testosterona para a recomposição corporal. Então, o micronutriente também é importante, mas isso aí é uma coisa para uma outra aula, uma aula até de um dia inteiro. E o sono também é um fator importante, aí um pilar importante na recomposição corporal. Recomendação nutricional, né, que a gente tem aí na literatura, né, nos guidelines. Pensando em recomposição corporal, vai ficar ali em torno de proteína 2,6 a 3,5 gramas por quilo de peso, carboidrato 3 a 7, gordura 0,5 a 1,5 gramas por quilo de peso, ou pelo menos 20% do VET. Por que eu falo pelo menos? Porque a gordura tem funções importantes no corpo, como produção hormonal, como é o caso da testosterona, e também Peraí que eu acho que achei que tinha desligado meu microfone. Ah, não. Tá funcionando. Tá. Além da produção hormonal, também produz bicamada lipídica. Então, tem várias ações importantes aí no nosso corpo. Isso daqui que eu quero chamar a atenção para vocês, galera. Isso daqui é uma recomendação da literatura, é um artigo científico. Mas vocês não estão tratando artigo científico. Então vocês têm que adaptar da melhor forma possível na prática clínica de vocês. Inclusive eu trouxe um caso que eu não ajustei exatamente dessa forma, justamente para mostrar para vocês como funciona o raciocínio clínico na prática. Por exemplo, essa proteína aqui de 3,5, eu nem lembro a última vez que eu fiz isso. 3,5 é uma proteína muito alta. Geralmente eu faço até 3 gramas por quilo de peso e funciona super bem na manutenção muscular, na manutenção da massa muscular. Que geralmente hipertrofia muscular vocês vão ver recomendação de 1,6 a 2,2. Mais que 2,2 não vê ganho de massa muscular adicional. Essas ingestões mais altas aqui é mais para manutenção da massa muscular. Mas vamos lá para o caso clínico. Eu quero contextualizar tudo isso agora aqui com vocês. Vamos lá. Meu paciente aqui, esse daqui é um paciente real aqui do consultório. Primeira consulta foi 8/10 de 2023. Idade, na época ele tinha 37 anos, já fez 38. Altura 1,68, peso, na época ele estava com 81 quilos, IMC de 28,7, sobrepeso, percentual de gordura de 26,4%, massa de gordura em quilos, 21,4 quilos.
Massa livre de gordura, 59,6. Aqui é tudo que a gente separa do tecido de gordura, tá? Então vai estar ossos, órgãos e massa muscular. Tudo que altera que a gente tem, principalmente como massa muscular, porque ossos e órgãos não vão ficar alterando de forma significativa. Pode ter uma pequena alteração de líquidos aqui também, mas vocês podem considerar aqui como alteração de massa muscular. E densidade corporal de 1037. Densidade corporal é basicamente a relação gordura e massa muscular. Quanto menor a densidade muscular, significa que a pessoa está com muita gordura frente à massa muscular, quantidade de massa muscular. Agora, se ela está com aumento de massa muscular, agora se ela está com uma densidade corporal alta, significa que ela tem muita massa muscular frente à gordura. Ou seja, a gente sempre busca mais densidade corporal. Objetivo, reduzir gordura corporal e aumentar a massa muscular. O sonho de todo mundo no consultório. Anamnese. O paciente relatou ter ganhado 11 quilos nos últimos 2 anos. Aí é importante que vocês rastrearem o que aconteceu nesses 2 anos para ganhar esses 11 quilos. Pô, terminou o casamento, mudou de trabalho, foi demitido, perdeu um ente querido e ficou mais depressivo. O que aconteceu, né? Mudou, alguma coisa tem que ter mudado. Mudou o círculo de amizade? Tá andando com a galera ali que faz mais refeições livres, tá andando com a galera que é mais fumante, mudou seus hábitos de vida? O que aconteceu? É legal você rastrear isso. No caso aqui, o paciente mudou de emprego, ficou numa rotina muito frenética numa nova empresa, acabou não dando tanta atenção para a alimentação dele. Bebe e fuma nos finais de semana, principalmente a bebida ele exagerava bastante. É uma coisa que na primeira para a segunda consulta ele não mudou tanto, essa questão da bebida. Tanto que ele teve um resultado positivo, mas eu expliquei para ele, cara, falei, ó, se você controlar mais essa bebida, a gente vai ter um resultado melhor. Tanto que da terceira consulta em diante, começou a voar. Resultados muito rápidos e muito expressivos. Eu não coloquei a imagem dele aqui, né, na foto, a imagem da evolução dele, assim, foi uma evolução absurda. É um dos cases assim que que eu fiquei assim, mais satisfeito. Eu tenho muito orgulho de ter tido um trabalho em conjunto com esse paciente. Porque a gente sabe, né? Quando o paciente é dedicado, tem gosto de atender ele. Esse é um dos casos assim que eu falei, pô, o cara realmente mudou totalmente o lifestyle dele, o estilo de vida dele. É assim, algo bem satisfatório de ver e participar. Trabalha sentado o dia inteiro, então é um cara que é advogado, fica o dia inteiro ali na frente do computador. Dorme em média ali 7 horas por noite, tem um sono de qualidade, sem queixas. Fazendo em média uma refeição livre por semana, sem medicamentos ou suplementos em uso. Atividade física, musculação de 2 vezes na semana e aeróbico 3 vezes na semana. Treina há 12 anos, indo e voltando. Com essa frequência de treino e esse tempo aqui de treino, e também o que ele me relatou na anamnese, lá na hora da consulta, é um cara com treino com uma intensidade baixíssima. Porque é um cara que, olhando assim, eu não falava que ele treinava. Então, intensidade de treino bem baixa. Então, isso daí tem que ser levado em consideração. Intestino sem alteração. Exame de sangue. Hemoglobina glicada 5,9. Glicose sérica 100 mg por decilitro. Insulina 14,7. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? A insulina, vejam que ela está dentro da referência de laboratório. Mas aqui é uma resistência à insulina. Porque vocês não, para olhar uma insulina boa, vocês não olham referência de laboratório. Isso daqui é para diagnosticar doença. Aqui, acima de 10, já é uma resistência à insulina. Uma insulina boa, a gente está buscando ali uma insulina de 3, 4, até 5. Às vezes, por fatores genéticos, a pessoa não consegue uma insulina tão baixa, mas fica ali em 8, por exemplo. Mas agora uma insulina acima de 10 é uma resistência à insulina, por isso a glicose é alta, por isso a hemoglobina glicada alta. E a vitamina D em 29 nanogramas por ml. Está dentro da referência do laboratório. Alguns podem ser até acima de 30. Porém, eu recomendo deixar entre 40 e 70. Tanto pensando em performance, como também pensando em saúde. Então a gente acabou suplementando aqui, até porque ele estava
com sinais clínicos de deficiência de vitamina D. Aí vamos lá, para o cálculo energético. Como que eu fiz esse cálculo? Basicamente, eu fiz pelo cálculo de MIF para sobrepeso, pensando que era um cara pouco ativo, né? Treinava pouco, intensidade baixa, estava mesmo com sobrepeso. Aí eu fiz o cálculo e cheguei num resultado de 1.680 calorias dia. Agora vamos lá. Ó, presta atenção aqui. A tabela de fatores de atividade física, vocês não vão utilizar para calcular o treino do paciente, vocês vão utilizar para calcular a rotina cotidiana dele, os hábitos do dia a dia dele. Ou seja, aqui vocês vão incluir NEAT, que é a ingestão de o gasto energético não relacionado ao treino, e DIT, que é a termogênese induzida pela dieta. Então, pensando que nesse caso aqui é um cara que fica o dia inteiro sentado, tendo baixa intensidade, não fica se locomovendo muito ao longo do dia, é um cara, eu coloquei como um cara sedentário, então é um aumento de 20% no gasto energético total do dia dele. Porque se eu colocasse leve, provavelmente eu ia superestimar o gasto calórico desse indivíduo. Então gravem isso, a tabela de atividade física é mais interessante vocês usarem ela para calcular tudo o que é fora do treinamento, tudo que não é o treinamento. Então se é um cara que trabalha sentado, se é um cara que se locomove muito no trabalho, sobe e desce a escada, se é um personal trainer que tem que ficar pegando pesos, andando também o dia inteiro, dá muitos passos. Então a partir da rotina do paciente, você vai calcular aqui a tabela de FA. Agora, o treinamento, você vai usar um match ou compêndio, né, que é o equivalente metabólico de cada atividade física. Aí aqui, o match é uma tabelinha que você consegue encontrar em qualquer site aí na internet, é uma tabela de fácil acesso, muito tranquilo. E o cálculo é bem simples. Você vai pegar o peso do paciente, multiplicar pelo match da atividade física escolhida, então aqui uma musculação de baixa intensidade, o match é 3. Então multiplicar isso pelo match, 3, e pelo tempo de atividade física. Coloquei 45 minutos. O paciente falou que treina por 1 hora. Por que eu coloquei 45 minutos? Eu coloquei esse valor porque o match leva em consideração o tempo de ativação do tecido muscular. Então o paciente ele não fica 60 minutos com o treino músculo, tem os períodos de descanso. Então por isso que eu coloquei 45 minutos para chegar mais próximo da realidade. E a atividade física, o cardio, o peso do paciente, pega a esteira ali, né, o ergonômetro de esteira e escada, que é o que tem na tabela de match, multiplica isso pelo tempo. No caso aqui, o paciente falou que fazia 60 minutos de esteira, porém, o match aqui, nesse caso aqui da tabela, ele é bem alto, e o paciente não faz essa intensidade. Ele falou para mim fazer uma caminhadinha. Até eu falei para ele que seria bom ele melhorar essa esteirinha dele. Mas aqui se eu coloco 1 hora, eu ia com certeza superestimar o gasto calórico dele. Então eu coloquei 30 minutos para chegar mais próximo da realidade dele. Então eu reduzi um pouco a esse tempo para conseguir chegar mais próximo do que seria de fato a realidade. Agora aqui, pessoal, presta atenção aqui. Aqui que está o ouro desse slide. Aqui que está o mais fino da prática clínica, que é o que você realmente consegue adquirir estando nas trincheiras. Que isso daqui você só adquire mesmo com atendimento. Pensando, ó, vamos pegar esse paciente. Um cara que tem rotina de escritório, tem dificuldade em se alimentar muitas vezes no dia porque trabalha muito, precisa de uma coisa prática. Você acha que ele vai ter uma adesão boa você fazendo só um único planejamento alimentar, então fazendo a média do gasto calórico dele da semana ali e fazendo um único planejamento alimentar, ou fazendo um planejamento alimentar por dias que ele treina musculação, um planejamento alimentar por dias que ele faz cardio, e um planejamento alimentar por dias que ele não treina? Você acha mesmo que esse cara, ele vai ficar ali todo dia ali, acordou de manhã, hoje eu não vou pra musculação, deixa eu ver qual planejamento eu vou seguir? Meu, a adesão desse cara seria baixíssima. Então o que eu fiz? Eu peguei a musculação, multipliquei por 2, que são 2 treinos na semana, e deu ali o resultado, 362 calorias, dividi por 7 para ver qual era o gasto diário. Fiz a mesma coisa com a esteira, multipliquei por 3 e dividi por 7 para dar o gasto calórico diário.
E depois eu fiz, ou seja, eu tinha a média diária de gasto calórico desse paciente para fazer um único planejamento alimentar e aumentar a adesão dele. Isso é uma coisa que você tem que ter o feeling ali com a pessoa que você está tratando. Aí eu tinha então o gasto energético total, né, que era a TMB, mais o fator ali, né, o que era gasto no treinamento. E eu fiz um déficit calórico de 500 calorias, que dá 3.500 calorias por semana. Então um déficit calórico significativo. Por que eu fiz um déficit calórico assim mais alto e não de 200, 300 calorias dia? Porque é um paciente que tem um excesso de gordura considerável, uma gordura adicional de forma considerável. Então dá para trabalhar dessa forma e ainda fazer a manutenção da massa muscular. Porque a gordura corporal, ela gera um efeito protetor para a massa muscular. Então ele não vai definir a massa muscular com tanta facilidade assim. Então eu posso trabalhar um déficit um pouquinho mais alto nesse caso. Agora, se é uma pessoa que já está com uma condição uma condição melhor no físico, um percentual de gordura mais baixo, aí tem que tomar mais cuidado, aí tem que ser mais conservador. Aí ficou uma ingestão calórica ali, tem que ficar em torno de 1.671 calorias dia. A conduta foi de 2 gramas de proteína por quilo de peso, carboidrato 1,8 gramas por quilo de peso, lipídios 29% ou 0,6 gramas por quilo de peso, e o VET, que é o valor energético total da dieta, 1.650 calorias. Então é isso daqui que a gente quer chegar. Como ficou a dieta? Refeição 1. Café à vontade, porque ele não adoça com açúcar. Abacaxi 380 gramas. Pão de forma integral, ovos mexidos 2 unidades, queijo mussarela 2 fatias. Refeição 2, arroz integral branco, indiferente aqui pra mim, porque mas tem as fibras. Fibra aqui eu vou conseguir na salada. É importante aumentar a adesão do paciente. Se eu obrigo a pessoa às vezes a colocar arroz integral, a pessoa não tem adesão. Então aqui eu não fico muito me apegando à fibra do arroz integral. Eu gosto mais de caprichar na salada ali no prato. 200 gramas de arroz, feijão carioca 80 gramas cozido, São Peter grelhado 200 gramas e salada à vontade. Eu não calculo salada, pessoal. Eu vejo gente querendo calcular folha de alface. Pelo amor de Deus. Para a pessoa ter algum prejuízo com a ingestão de salada, de vegetais, só se ela comer uma plantação. A chance dela ter mais benefício do que prejuízo é imensamente maior. Então não calcule folha de alface, tá? Não calcule a salada. E aqui eu coloquei a maior ingestão de carboidrato na refeição 2, porque é a refeição que antecede o treino da pessoa. Por isso que eu priorizei aqui a ingestão de carboidrato. Porque os dias que não treinar, beleza, mas os dias que treinar, ela já está pronta ali para dar um show. Ele já está pronto ali para dar um show no treino, né? Não é aquele show, né? Porque aquela intensidade michuruquinha de treino. Mas é uma coisa que melhorou, viu? Conforme ele foi tendo um resultado, eu fui conversando com ele a cada consulta, ele foi pegando um gosto pelo treino, foi melhorando e a gente foi tendo resultados muito bons aí com o tempo. Refeição 3, arroz integral ou branco, 80 gramas, São Peter grelhado 200 gramas e salada à vontade. Então, caprichar muito nessa refeição aqui, salada, colocar bastante brócolis, couve-flor, orientar isso para o paciente, né? Porque vai dar volume no prato e vai dar saciedade. Então essa dieta aqui ficou com 2 gramas de proteína por quilo de peso, carboidrato ali 1,8, lipídio 28%, 0,6 gramas por quilo de peso, e VET 1.686. O que eu quero puxar atenção aqui para vocês? Você pode pensar, pô Léo, há 3 slides atrás você estava falando que a recomendação era 2,6 gramas de proteína, carboidrato ficava ali em pelo menos 3, e a gordura está dentro da recomendação. O que aconteceu aqui nesses dois? Pessoal, a gente está falando de um paciente que ele quase não treina na semana, o treino tem um volume muito baixo, ele tem um percentual de gordura consideravelmente alto. Igual eu falei, isso vai gerar uma proteção para a massa muscular, ele não vai definir a massa muscular com facilidade tão grande. Então a gente consegue deixar a proteína um pouquinho mais baixa, que ele não vai definir a massa muscular. E o carboidrato também não tem necessidade de você colocar 5 gramas de carboidrato, 3 gramas de carboidrato, para o cara que quase não treina. O cara fica o dia inteiro sentado, treinando 2 vezes a semana, quando treina uma intensidade baixa. Isso daqui você consegue, isso daqui você vai aumentando conforme ele vai melhorando a composição corporal, conforme ele vai
aumentando o volume de treinamento, a intensidade do treino, né? Uma coisa até que você consegue negociar. Fala, pô, você está querendo comer mais? Beleza. O que você acha da gente colocar um treino a mais na semana? Você acha da gente começar a trabalhar essa progressão de carga? Então é até uma moeda de troca que você pode ter com o paciente. Olha aí a sacada. E o resultado? Então, da primeira consulta, no dia 8/10, de 81 quilos, e a última consulta, que foi agora recentemente, 15/7, de 81 quilos ele foi para 68,5 quilos, percentual de gordura de 26,4 foi para 14, foi para 11,4. Então, olha essa redução de percentual de gordura. Massa de gordura de 21,4 foi para 7,5. Massa livre de gordura de 59,6 foi para 60. Gordura quase não alterou, mas beleza, a gente fez uma recomposição corporal aqui, porque a gente fez a manutenção da massa muscular. Pensando em um cara que não treinava bem, não gostava do treino, né, tava mais ali até pela saúde, eu não estava esperando grandes ganhos de massa muscular mesmo. Só de fazer a manutenção já fiquei feliz pra caramba. Somatório de dobras de 199 foi para 70,5. Somatório de dobras foram as pregas, né, a avaliação física. E densidade corporal de 1037 foi para 1074. Então, olha só esse resultado. Uma rotina que foi ajustada dentro das possibilidades do paciente. Né? Fiz em 3 refeições, porque é o que ele falou que ele conseguiria manter. Falei, eu não consigo ficar fazendo um lanchinho à tarde, fazendo lanchinhos intermediários. Eu consigo fazer café da manhã, almoço e jantar. Beleza, é isso que a gente fez. E olha o resultado aí. Então, quando ajustado da forma correta, quando feito da forma correta, é esse o resultado que você consegue gerar no teu paciente. Um baita resultado. E esse resultado é o que fideliza. E em relação ao exame de sangue, hemoglobina glicada de 5,9 foi para 4,9, glicose sérica de 100 foi para 92, insulina sérica de 14,7 foi para 5 e a vitamina D de 29 foi para 42. Então, olha só o resultado que a gente tirou, não só para a estética do indivíduo, mas também para a sua saúde, né? Sua saúde geral. Bom, pessoal, a aula foi muito boa. Valeu muito a pena estar aqui com vocês, mesmo com a voz aqui falhando. Mas eu realmente estou muito feliz de ter compartilhado esse conhecimento com vocês. Mas para quem quer dar um passo a mais, uma metodologia para realmente sair da insegurança de atender, do conhecimento raso, até o conhecimento na prática, o que você precisa fazer para ter segurança na hora de atender, né? O que você tem que ter ali para gerar segurança. Pensando em você, eu criei o RNA, que é a Revolução Nutricional Academy. Então é uma empreitada aí que eu estou muito feliz, né, com todo o projeto, tudo o que eu construí, que eu não fiz isso sozinho, tem pessoas comigo me ajudando. Então estou bem satisfeito, eu sou bem criterioso com essas coisas, eu estou muito satisfeito mesmo com o que a gente conseguiu construir com o RNA. É um conhecimento que eu, como estudante, eu sou um eterno estudante, né? Mas eu, né, tendo passado por todas as etapas, é uma coisa que eu tenho certeza que se eu tivesse tido no começo na minha carreira, teria encurtado bastante o meu caminho. Então o RNA, não tem como explicar e te ajudar, né, tudo em uma única aula. E o RNA ele veio para isso, né, para conseguir entregar tudo isso daqui em uma plataforma. Então, um módulo aqui com questões de bioquímica básica, estratégias nutricionais, avaliação física, cálculos energéticos, suplementação, toda a jornada de bastidor, conhecimento técnico, até o atendimento e o pós-atendimento. Né? Então, tudo isso daqui vai estar no RNA em uma sequência lógica. Então, todo o conhecimento de forma organizada. Você pode até pensar, pô, mas eu consigo estudar e adquirir tudo isso. Consegue, eu consegui, eu acredito que você também consiga.
mas eu tive que gastar muito tempo e muito dinheiro para isso. A gente está falando em ter tudo isso centralizado em um lugar de uma forma que você tem tudo uma sequência lógica, você não vai perder tempo com isso. E, na verdade, você vai conseguir ganhar dinheiro com esse conhecimento, porque você vai ter um conhecimento muito mais denso, muito mais aplicável para o consultório, vai gerar muito mais resultado do teu paciente, gerando fidelização, indicação, enfim. Então, o RNA é algo muito completo, é o curso mais completo aqui no mercado para quem quer aprender o consultório na prática, aprendendo teoria na prática. E além disso, nós vamos ter os bônus, né? A gente vai ter bônus de aulas de vendas, como estudar de forma eficiente, inteligência artificial e experiência do cliente, treinamento para hipertrofia, esteroides, periodização e vários outros bônus aí. Mas se você não se sentir satisfeito, que eu duvido que vai acontecer com o que tem dentro da plataforma, você tem 14 dias para devolver o produto e pegar o seu dinheiro de volta. Então você não pode ficar de fora, né? O RNA é uma coisa realmente que é muito a mais do que eu estava esperando que a gente conseguiria criar. É uma plataforma que ficou muito completa mesmo. Então olha aqui toda essa jornada que a gente vai percorrer junto para gerar mais segurança e gerar mais resultado no teu paciente. Né? Começando pela base, que é ter o conhecimento teórico, indo para o início do atendimento, a escolha da conduta, pensando por trás de ensinamentos, de cada estratégia nutricional, para melhorar o atendimento, que é necessário entender a mente humana, né? Principalmente atualmente com tantas doenças mentais, né? O pessoal com ansiedade, depressão. Então a gente vai passar pela suplementação, parte de gestão do consultório, indo desde captação, fidelização, gestão do consultório. O curso está muito completo e cada módulo, cada aula tem um material de apoio, vai ter ali planilhas automatizadas para a gestão do consultório. Eu vou falar o que eu faço no consultório, eu vou realmente abrir o jogo aqui nessa plataforma para encurtar o caminho para vocês. Então, é uma baita oportunidade. E você pode estar pensando, pô, será que essa chance é para mim? Será que isso de fato é para mim? Quanto custa, né? Quanto custa você atender com segurança? Quanto custa ter toda a base técnica aplicada na prática? Para você estudar e se tornar uma autoridade? Quanto custa para você parar de se sentir que não sabe nada? Eu acho que custa aqui nesse caso, não, eu tenho certeza que nesse caso custa muito pouco mesmo, porque eu sei o quanto eu gastei já para ter todo o conhecimento, toda a bagagem que eu tenho hoje. Então, o custo disso daqui que eu apresentei para vocês é muito baixo. Quer saber quanto que é? É uma pizza no mês que você vai ter que abrir mão. É muito baixo. A gente está falando aí de um preço de R$ 54,92 por mês. Isso, nas primeiras 24 horas você ainda tem um bônus, tá? Então você vai ganhar um curso aí de antropometria nas primeiras 24 horas. Então, olha só o que você vai ter acesso por só R$ 54,92 por mês. Uma plataforma extremamente completa que liga teoria, prática, gestão de consultório, captação de clientes, fidelização, tudo que você precisa ter para ter um bom resultado no consultório, para ter confiança, para ter autoridade no consultório, para conseguir explicar para o teu paciente por que você está escolhendo determinada estratégia. Isso daqui é encurtar o caminho. Isso daqui com 2 consultas você paga. E rapidamente esse valor aqui vai ser o preço de uma consulta, porque você vai entregar resultado para o teu paciente. Você vai aprender como melhorar a experiência do teu paciente. Você vai conseguir criar uma trilha para construir esse high ticket a partir desse conhecimento. Então,
Agora vão ser 2 consultas para pagar esse curso, que é muito tranquilo. Mas já já, uma consulta, esse investimento retorna. Ou seria o referente a uma consulta, né? Então é um investimento muito baixo para o tanto de coisa que a gente está entregando aqui. Então vale muito a pena. Bom, pessoal, foi muito legal essa aula, esse momento que tivemos juntos. Depois de tudo isso, foi um prazer enorme. E você que quer sair da insegurança de atender, do conhecimento raso até o aprendizado na prática, o que você precisa fazer para ter segurança na hora de atender? Você tem 3 alternativas. Ignorar tudo o que a gente aprendeu aqui hoje, fazer tudo do jeito que sempre fez, né? E não ter resultado nenhum. Tentar aprender tudo isso sozinho, né? Que como eu falei, é mais caro e você vai gastar mais tempo com isso. E também vai gastar muito mais energia, né? Ou a terceira opção, que é a mais inteligente, que é comprar o produto e ter resultado mais rápido, com ajuda e sem risco. Com uma pessoa ali te ajudando. No caso, eu te dando suporte ali. A gente vai estar junto nessa jornada. Então, a escolha é sua. Mas eu espero que você tenha gostado dessa aula. Realmente eu gostei muito, muito mesmo do conteúdo apresentado. Fiquei muito feliz com o resultado de todo o projeto. E qualquer dúvida, a gente tem o grupo lá no WhatsApp também. A gente pode bater um papo lá. Fechou? Valeu, pessoal. Deixei que eu tenho que ir para casa também, que tem que descansar, né? Abraço.